Olá, nós estamos começando mais um ICEBcast, o podcast da ICEB, e hoje o nosso tema é disciplina eclesiástica. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o pastor José Humberto, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Riviera e professor do CETECEB, e com o pastor Luiz César Nunes de Araújo, que é o presidente da ICEB. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema necessário, bíblico, mas também, ao mesmo tempo, um tanto delicado. É um tema que passa até mesmo por discussão jurídica, devido ao que pode acontecer em situações de constrangimento e outras questões que têm sido pontuadas aí, que nós vamos conversar aqui. Mas acho que a primeira pergunta que cabe aqui hoje é a seguinte: a disciplina eclesiástica é bíblica? A disciplina eclesiástica é bíblica. Ela já está lá no Antigo Testamento, quando a lei disciplinava, e uma disciplina até dura, né? Na maioria das vezes morte, outras vezes não. E no Novo Testamento é muito claro, né? O próprio Senhor Jesus foi que introduziu a questão da disciplina em Mateus 18, um texto que a gente deve refletir aqui. Mas aí nós temos aí vários textos. Durante aqui o debate nós vamos ver, é bíblico, não é invenção da igreja, não é invenção da reforma, não é invenção de uma pessoa, é fundamento bíblico. Quando os reformadores estudaram aquilo que fazia parte de uma igreja bíblica reformada, foi Calvino que introduziu a questão da disciplina. Ele entendia que uma igreja bíblica, além de ter a palavra, além de ter a oração, além de ter a sua liturgia correta, além de ter o que ele chamou das ordenanças ali, os sacramentos que ele chamava, ceia e batismo, ele diz: uma igreja só é bíblica se tiver disciplina. Então é bíblico, e é isso que nós queremos mostrar, é bíblico e necessário e importante para a vida da igreja, né? Inclusive, é um ato praticado pelo próprio Deus, né? Deus corrige o seu povo. Exatamente. Deus disciplina o seu povo, né? Por amar o seu povo. E isso é conferido à igreja, né? Por Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 18. Pastor José Humberto. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Primeiro é só lembrar a ideia de que disciplina é correção. É uma palavra que a Bíblia usa, que é treinamento. A gente corrige muitas coisas na nossa vida. A gente corrige textos que a gente erra, né? Vale lembrar que a sociedade, ela disciplina os seus cidadãos. Eu me lembro que numa igreja que eu trabalhei tinha um juiz, e eu pedi para que ele enviasse alguma coisa para mim. E foi muito interessante isso. E nós temos as instituições penitenciárias. Me lembro que essa semana, numa reportagem, uma mulher falou assim: eu estou aqui pagando por um erro que eu cometi. Então, os critérios são diferentes? São. Mas qual é a ideia? De correção. Não é verdade? Então, a sociedade disciplina os seus. Por que uma igreja não faria? A família disciplina? A família disciplina. Os pais disciplinam os filhos, né? A pergunta clássica de Hebreus, né, pastor Luiz César? Hebreus 12, que filho há a quem o pai não corrige? E diz que se não corrige, não é filho, é bastardo. A palavra grega lá significa um filho adulterino. Literalmente, é o filho da outra. É como se não fosse legítimo. Não é? Exatamente. Então, por que eu vou corrigir? Não tem interesse. E vale lembrar, nós vamos entrar nesses detalhes daqui a pouco, que ela tem que ser fruto de um ato de amor, porque o texto clássico, como Hebreus 12 que eu mencionei, ele coloca isso, que o Senhor repreende e disciplina a quantos ama. E também, se a disciplina é bíblica, ela é, isso aí não resta dúvida. E voltando nos reformadores, eles entenderam que ela faz parte daquilo que chama de instrumento de Deus para a perseverança dos santos, né? Nós sabemos que o crente, uma vez salvo para sempre, não se perde a salvação. Mas desde a salvação inicial até o final, a glorificação, esse processo, Deus usa instrumentos. Deus usa a pregação, Deus usa os instrumentos de graça, e Deus usa a disciplina.
A disciplina, ela é para que o crente chegue. Ela é para que o crente não se perca pelo caminho, porque se ele não for disciplinado, ele se perde. Então Deus usa a disciplina para deixar o crente no caminho, né? Essa é uma das bases da disciplina. Sim. E a gente trabalhou muito aqui falando assim sobre esse sentido vertical, né? Dessa questão do crente em relação a Deus, mas no sentido horizontal também, na própria convivência da igreja, no edificar uns aos outros, no cuidar uns dos outros, é de interesse do corpo que partes dele não estejam doentes, né? Usando aspectos até mesmo externos, como nós conversamos aqui, quem de nós teria algum tipo de problema em um dedo que não buscaria tratar essa dor e caminhar com esse problema, não é? E aí a gente pode concluir então que a disciplina também coopera para uma igreja saudável, exatamente, né? Para que o corpo de Cristo, a igreja local, nesse caso, ela permaneça saudável, caminhando bem perto de Cristo, não é mesmo? Isso, muito bom. Então, pensando nessa questão de uma igreja mais saudável, com questão de disciplina bíblica e tudo mais, em que situações uma igreja ela deve praticar a disciplina eclesiástica, meus irmãos? Eu queria voltar um pouquinho só na expressão da igreja saudável, porque um dos textos clássicos, a gente até estava lembrando antes de começar aqui propriamente o podcast, que um dos livros caminhou sozinho durante muitos anos no Brasil foi o livro do Dr. Shedd, A Disciplina na Igreja. E um dos capítulos que ele trata, eu estou com ele aberto aqui, é 1 Coríntios capítulo 5. Um caso extremo de que havia um homem que possuía a mulher do seu próprio pai, que os comentaristas acham que seria a madrasta dele, não a mãe dele. Tudo bem. Mas por que eu estou comentando sobre isso? É a pergunta que ele fala clássica. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? 1 Coríntios 5, 6. Quer dizer, aquele poder de contaminação. Uma maçã estragada perto de outras maçãs. A gente tem que lembrar disso. Paulo fala esse princípio no que diz respeito aos dons, em 1 Coríntios 12, quando ele fala que um membro, quando um sofre, os outros sofrem com ele. Você lembrou bem, você pode ter um pequeno corte que fez na mão quando estava descascando uma fruta, uma verdura, cortando uma carne, e aquilo te incomoda. Afeta o bem-estar. Então, nós temos que lembrar disso. Um exemplo bíblico clássico, o caso de Acã. Um homem pecou. Josué capítulo 7. Afetou toda a nação. Toda a nação. Toda a nação. Voltando de novo ao Dr. Shedd, o livro dele, que foi a tese de doutorado dele, A Solidariedade da Raça, trata exatamente sobre isso. Que uma pessoa afeta uma nação. Então, Jesus fala assim em João 17, eu me santifico em favor dos discípulos. Então, uma coisa, pastor João Paulo, é importante, o pastor precisa falar isso para a igreja. Eu me lembro que uma vez numa aula de teologia pastoral, eu tenho um material sobre disciplina na igreja e eu era uma turma que já estava no último semestre. Eu falei para eles, estudem isso aqui com a liderança da sua igreja. Um aluno pegou e falou assim, isso aqui? Eu falei assim, e se você não estudar com eles, você vai estudar com quem? Não é? Para colocar, porque para muitas pessoas disciplina vai ser igual castigo. Mas não é isso. Agora, é muito comum. Porque precisa lembrar de que influencia. É muito comum isso, ver uma coisa separada da outra, né? Porque a disciplina não deixa de ser uma forma realmente de consequência, como nós falamos aqui no começo, né? A sociedade disciplina os seus, a família disciplina os seus, a igreja acaba praticando isso também com o poder conferido pelo próprio Jesus Cristo, como nós vemos ali em Mateus 18, num texto que é muito distorcido, inclusive nas aberturas de culto, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali também eu estarei, para a gente falar de um culto, muitas vezes... Que não tinha muita gente. Que não tem muita gente, mas quando Jesus está conferindo poder ao coletivo, à igreja, para que a igreja discipline aquele que não se arrepende, né? Mas vale lembrar que bem ali no começo, Jesus fala o seguinte, fala assim, se você for lá e falar com seu irmão, ganhaste o teu irmão, né? A ideia é de trazê-lo de volta, de trazê-lo para perto, de restaurar o caminho que havia sido desviado. E diga-se ainda, bem no início do nosso trabalho aqui, que esse é um tema que cada vez as igrejas amam menos, né?
Eu conheço membros que não querem mais frequentar uma igreja onde há disciplina. Conheci uma pessoa que dizia, não, lá não vou porque logo vão saber o que eu faço e eu quero viver livre. Eu quero ir, voltar, participar e não quero que ninguém saiba de nada da minha vida. Essa é uma cultura do eu posso, eu mereço ser assim. Inclusive é um motivo de que muita gente procura as mega igrejas, exatamente, né? Com 2, 3 mil membros, não porque tem se uma torna membresia algo impessoal, né? Exatamente, Totalmente impessoal. É impessoal, a disciplina é quase sempre ali só para a liderança e é fácil frequentar uma igreja assim. Não é fácil disciplinar e ser disciplinado, né? A liderança da igreja tem essa responsabilidade. O Rubem Alves, nos seus bons tempos, dizia que profeta não se reelege. Então, uma igreja que disciplina, que cuida, que tem esse zelo, ela sofre também, né? Talvez seja por isso que é um tema que não é assim, a igreja quer estudar com muito carinho, que estranha mesmo, porque não faz parte do dia a dia querer ser disciplinado. Ninguém gosta de ser disciplinado. Quando Paulo, em 1 Coríntios 11, ele diz assim, examine-se o homem a si mesmo, e aí ele diz assim, que aquele que se examina não é corrigido por ninguém, não é? Aquele que se adverte, aquele que olha no espelho, na palavra, aquele que faz a sua autoanálise, ele tem mais chance de não ser disciplinado. Então, mas a disciplina não é um tema comum, mas é muito bíblico, nós vamos ver isso, estamos vendo, e que faz parte desse crescimento da igreja. Nenhuma igreja será sadia sem disciplina. Nós tendemos à rebeldia, né, pastor? Nós desde o jardim, nós tendemos à rebeldia. Quando Deus vai ter com Adão e pergunta, o que você fez? Não, eu não, Senhor. A mulher que o Senhor me deu, né? A gente tende a colocar... ou não aceitar a disciplina, ou colocar na conta de terceiros, ou na conta do próprio Deus, né? Realmente não é do pecador gostar da disciplina, né? Gostar da correção. Voltando à sua pergunta, quais são os passos da disciplina? Isso. Né? Eu queria propor um primeiro passo, que é a própria instrução da igreja. O pastor Zé Humberto começou a falar sobre isso. Quando você prega a Bíblia, quando você ensina a igreja aquilo que ela deve fazer, você já diminui o número dos que serão disciplinados lá na frente, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensine os crentes, tenha boas escolas dominicais, bons cultos de estudos bíblicos, tenha boas pregações, para vocês perceberem lá na frente a diferença. Um colega nosso disse que quando chegou na igreja, ele percebeu que as pessoas vinham para o seu gabinete para aconselhamento com muita frequência. E durante o segundo ano ele percebeu que as pessoas vinham menos, ele assustou com aquilo, reuniu um conselho, falou, mas as pessoas não querem mais ser aconselhadas por mim? E o conselho em peso falou, não, é que as suas pregações estão aconselhando. Um presbítero disse, eu mesmo vinha no domingo passado para conversar, queria marcar com o senhor para conversar, mas a pregação respondeu, a Bíblia responde, a Bíblia antecipa, a Bíblia é o remédio, né? Paulo, por exemplo, em Atos 20, quando ele diz que os lobos entrarão e não pouparão o rebanho, ele diz assim, mas eu estive com vocês durante 3 anos pregando dia e noite. Quer dizer, qual que é a profilaxia? Qual que é o remédio? Primeiro para a disciplina? É o ensino, é a instrução. É o púlpito. Esse é o primeiro. Disciplina preventiva. Sim, e o ensinar o cuidado uns com os outros, né? O próprio Jesus ensina os passos, né, que a gente ainda vai trabalhar aqui, quero que os irmãos exponham essa questão dos passos ali que Jesus ensina em Mateus 18, antes mesmo da disciplina, tem os passos para a disciplina e na disciplina, mas esses passos antes da disciplina, né, que Jesus trabalha para você ir sozinho, ter com seu irmão, depois você ir acompanhado, e depois, se ele não se arrepender, aí sim, levar à igreja. Mas o conselho de Paulo em Colossenses capítulo 3, por exemplo, que é a ideia de... primeiro, habite ricamente em vós, né, a palavra de Cristo, como ele fala. Aí depois ele trabalha, instruam-se mutuamente, aconselhem uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. Né? A ideia da igreja entender também que ela tem esse papel disciplinar em um nível inicial, né? Em um começo ali da manifestação do pecado, do desvio do caminho de Cristo. Se nós ensinarmos aos crentes isso, né? Se eles exortarem e tiverem a liberdade, não pode haver um crente que está acima dos demais, que ele nunca possa ser advertido, exortado, né? Como, por exemplo, marido e mulher, de vez em quando um adverte o outro.
um chama a atenção do outro, um exorta o outro. Isso dá santidade para o casamento, né? Ajuda de como se portar lá fora. Então, os crentes precisam ter essa maturidade, os presbíteros da igreja. Muito importante a liderança que nos ouve aqui, presbíteros, diáconos das igrejas, entenderem o seu papel. Às vezes os presbíteros e os diáconos estão muito mais infiltrados lá na vida cotidiana dos membros do que os próprios pastores, ou às vezes porque são muitos, né? E eles também são instrumentos de exortação, de disciplina, de instrução. Eles que estão lá, e eles não podem deixar apenas para o pastor. Descansar que o pastor que vai fazer isso, que tem que ser algo só institucional dentro de uma assembleia, mas presbíteros e diáconos são autoridades espirituais, são líderes espirituais, e eles têm essa autoridade, essa autonomia, essa prerrogativa de se infiltrar na vida das famílias e cuidar para que não haja uma disciplina mais grave lá na frente. Eles fazem a profilaxia, eles fazem a exortação, e os crentes uns aos outros, exortai-vos mutuamente, é a ordem. Sim. Né? E os presbíteros, como o senhor falou, os presbíteros, no caso, Paulo não faz diferenciação, né? Faz a diferenciação entre o pastor, que é o pastor regente, o pastor docente, né? Como trabalha a igreja presbiteriana, por exemplo, nesse sentido de que o presbítero, ele exerce um pastoreio na igreja, né? Ele tem essa função de pastoreio na igreja, não integral, não como o pastor da igreja de fato, mas ele tem essa função pastoral na igreja, e o diácono a função de apaziguar, né? Até mesmo em Atos, quando a diaconia foi instituída, também tinha a função de apaziguar. Por quê? Porque estava havendo murmuração entre as viúvas dos helenistas. Não era simplesmente para distribuir cesta, não era simplesmente para fazer algo institucional, mas para exercer essa função de paz na igreja, de apaziguar os irmãos, né? De cuidar dos irmãos. Mas, meus irmãos, nós já definimos aqui que a disciplina é bíblica. Nós falamos aqui que ela tem esses passos para que até mesmo ela seja prevenida. Eu queria que os irmãos expusessem um pouco sobre quais são os passos na própria disciplina, na disciplina propriamente dita. Eu vou ler, você citou Mateus, eu queria só ler para ficar bem claro nas nossas mentes, e quem sabe o pastor Zé Humberto pudesse trabalhar esses passos inicialmente. Olha, se um irmão pecar contra ti, isto é, não é se eu pecar contra ele aqui, nesse caso, né? Se ele pecou contra você está magoado, entre ti e ele só, então vai ter com ele, entre ti e ele só, arguilo é a expressão. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, diz-o à igreja, e se recusar também ouvir a igreja, considera o gentio e publicano. Mateus 18, 15 a 17. Que texto claro, né, pastor? Interessante que tem, deve ter só 4 semanas que eu preguei sobre isso na igreja, porque eu estou fazendo exposição de Tiago e entrou esse assunto. Então vamos resumir. Eu aprendi o seguinte, irmãos, que a disciplina, ela tem que ser proporcional ao alcance do pecado. Por exemplo, falando da disciplina na sociedade, nós temos diversas modalidades, não sei se essa é a palavra certa, mas também não é nossa área. Multas de trânsito, as faltas, isso aqui é tal, falta grave, tantos pontos na carteira, depende daquilo que você faz, depende do crime que você cometeu. O que você vai fazer? Inclusive, é contado para isso se ameaça a sociedade ou não. Se converte isso daqui, vai converter essa pena. E nós temos várias coisas sobre isso. Por quê? Depende da gravidade do problema. Então, aqui tem passos bem simples. Primeiro, é a questão de criar uma cultura na igreja. Se teu irmão pecar contra ti, vai. E olha a diferença. Ele pecou contra mim? Então que ele venha me procurar. Não é isso que Jesus falou. Ele falou que você vai. Você vai. Arguilo é a ideia é o mesmo verbo de João 16:8, quando o Espírito vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Elenco. É mais ou menos essa ideia assim, pastor. Essa letra aqui é sua, isso aqui é arguir. Essa fotografia aqui é sua, foi você que colocou isso aqui na minha mesa. É simplesmente isso, quer dizer, não é para ofender, você mostra
A gente vê muito isso. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. E resolveu. Por quê? Porque está o problema entre os dois. Por isso que eu falei, depende do alcance. Depende do alcance entre os dois. Você ganhou, você poupou ele de alguma perda, prejuízo, você ganhou. Segundo, se ele não te ouvir, Jesus lembra um princípio do Antigo Testamento. Qual é o princípio? Leva uma ou duas testemunhas. Ele já não está sozinho. Certo? Se não resolver, amplia. Leva para a igreja. Mas antes aqui, mas vamos lá. Quando falei uma testemunha, em Filipenses 4, a partir do versículo 2, duas irmãs estão brigadas. Isso. Evódia e Sintique. Paulo não mandou disciplinar. Paulo diz assim, eu rogo que elas pensem concordemente, tá? Si. É isso aqui que Jesus falou, que elas se encontrem, que elas se confrontem, que elas pensem concordemente. E tu, falando para Epáfras, as auxilies. Cadê? Entrou uma pessoa. Se elas não conseguirem resolver, você entra. Nem tudo é disciplina. Ali é confronto, é conversa, é vida cristã, não é? Nem tudo é disciplina no lar. Sim. Nem tudo é disciplina na sociedade. Nós né? podemos pensar a questão do casamento. Normalmente, quando um casal vai buscar aconselhamento, com um pastor ou com um terapeuta de casais, seja o que for. Quando não resolver. Quando ele não consegue resolver, ele um e outro. Não é mesmo? Quando o irmão não consegue resolver. Agora, só para lembrar, o que é ao longo dos anos? Esse texto de toma uma ou duas testemunhas. Vamos ver se eu estou certo aí, pastor Luiz César. No contexto da ICEB, o conselho espiritual. Não é? Se ele procurou o pastor. Então, eu me lembro uma vez um irmão me procurou apresentando um problema. Eu falei, irmão, eu não posso ficar com isso para mim sozinho. Não vou expor a igreja, mas eu preciso levar isso para o conselho. Entendeu? Porque logo que eu comecei a pastorear, um presbítero me contou uma coisa, e isso foi uma lição para mim. Surgiu um problema, o pastor começou a tentar resolver o problema, não foi conseguindo. Depois de uma certa altura, ele levou o problema para o conselho. O conselho falou assim para ele, pastor, o senhor começou sozinho, agora o senhor termina sozinho. Não foi, o pastor foi disciplinado. O pastor foi disciplinado. Então, no caso aqui, o conselho entra para essas testemunhas. Estou certo? E a ICEB é assim, até no nosso estatuto modelo que as igrejas adotam, ele fala que dos níveis de disciplina. Exatamente. E lá no início é assim, a própria denominação, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, ela tem um código de ética para os seus pastores. Sim. Nem os pastores da ICEB têm um salvo-conduto, todos eles têm uma disciplina, têm autoridade sobre si, não é? Todos nós temos gente que delibera sobre nós. E lá no nosso código de ética ele também tem, né? Ele diz assim, por exemplo, a primeira disciplina para um pastor é uma advertência verbal. Começou aqui, advertência verbal. Se não deu certo, uma advertência por escrito. Depois, se não deu certo, então aí vem alguns graus de disciplina, suspensão e até desligamento, exclusão em caso. Os membros também, né, pastor? Essas três palavras eu lembro bem, que é admoestação, ou chamado também de exortação, suspensão e exclusão. Eu estava lembrando que isso se encaixa duas coisas. Naquela ordem de dizer não aos filhos, eu me lembro que tem um estudo sobre isso, um estudo bíblico. O primeiro não que um filho tem que ouvir é do pai, dos pais, depois dos irmãos, depois dos professores, depois do patrão. O último é da penitenciária. É o da sociedade. O da sociedade. Mas aí eu lembro lá para os pais. Só que lá não tem amor. Lá não tem misericórdia. E outra coisa que eu queria colocar é o seguinte. A gente fala da exaltação, da ênfase, que o livro de Provérbios dá à vara. Mas, eu vou falar isso com segurança, a primeira vez que Provérbios usa a palavra vara, está no capítulo 13. Você pega o começo do capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7... Fala sobre a instrução. Não, ele começa assim, filho meu, filho meu, filho meu, filho meu. Eu até, um meio tom de humor, eu coloco assim, primeiro tem uma disciplina oral.
depois é uma disciplina varal. É a vara. Mas porque é o que acontece, e é o que Deus faz com a gente. A primeira proposta é sempre a proposta da palavra. Eu estou te falando sobre isso, né? Tem um versículo no Salmo que diz assim: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Então é só para lembrar que esses passos estão de acordo. Pensando nisso, pastor, o senhor está falando sobre provérbios, sobre a vara aparecer só no capítulo 13, uma coisa que eu até aprendi em um dos meus estágios no seminário. Fui estagiar no meu primeiro ano, fui fazer um estágio de 49 dias numa igreja que estava em processo de reestruturação, um lugar bem distante, o pastor ali trabalhando para que a igreja fosse restaurada, e eu até tirei um tempo de férias lá para ele, né? Ele saiu de férias e eu fiquei para ele ali na igreja, no estágio. E uma coisa que Deus me ensinou ali foi que é muito complicado você cobrar algo de alguém. Isso, óbvio, não estou colocando isso na conta do pastor, como eu falei, ele estava num processo ali de restauração, de reestruturação da igreja, mas é muito difícil você cobrar algo de alguém que ainda não foi ensinado sobre daquele determinado assunto, né? Então, a instrução, ela precisa preceder a disciplina, correto? Perfeito. Algo que eu queria destacar, nós falamos aqui desse grupo intermediário, o conselho, aqueles que estão entre uma assembleia da igreja e a membresia, esse grupo restaurador, aquelas 2 ou 3 testemunhas, e a própria liderança da igreja, os pastores, é que os que vão disciplinar também precisam ter muito cuidado. Hoje há muitos desigrejados, muita gente fora da igreja, que não tem argumento algum para estarem fora, mas há quem tenha. Alguns dizem que o fato é que um pastor ou uma liderança foi muito arbitrária na administração de uma disciplina. Eu acho que é possível que isso aconteça. Não deveria, mas é possível. Paulo corrige isso quando ele, em Gálatas 6:1-2, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, possivelmente falando para essa liderança, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado, e levai as cargas uns dos outros para cumprires a lei de Cristo. Eu penso que uma tentação é por exemplo, a liderança colocar uma espécie de vingança, de maldade, de dolo, porque ela quer se livrar de alguém e ela pode pesar a mão, ela pode errar. Então é bom entender a dosagem, é bom ver se há um espírito de brandura. Sim. Se o espírito é de maldade, é de vingança, não. Mas se é de brandura, então esse é o espírito que deve agir, que deve atuar para essa liderança. Quem está no meio tem a responsabilidade muito grande. Talvez seja por isso que Tiago diz assim, que não sejam muitos líderes, né? Muitos de vós não sejam mestres, porque serão cobrados. Porque nós precisamos instruir a igreja, né? Há uma falha muitas vezes na disciplina, em que a liderança disciplina o membro, mas não ensina a igreja a amar o disciplinado. Né? Acho que a instrução junto com a disciplina deve vir para toda a igreja, por exemplo, como questões para prevenir fofoca, maledicência, ou isso acontece muitas vezes, né? Com a questão de a igreja rejeitar o disciplinado, né? E esse não é o caminho. Nós já lemos diversos textos bíblicos, especialmente agora o de Gálatas, que isso fica claro. A igreja não rejeita o disciplinado. Jesus ensinou a ideia não é nem ideia de rejeição, né? Mas Jesus ensinou considerar aquele que não se arrepende como pecador e publicano, né? Ele falou, olha, esse vocês... É como um não convertido. É aquele que já passou por todas as etapas e realmente não quer restauração, não quer mudança. Eu quero comentar, gosto de, quando conheço, sobre o significado das palavras. Quando Paulo diz, vós que sois espirituais, corrigiu, o verbo corrigir é fácil da gente ilustrar, porque é exatamente isso que a gente está fazendo, pegando dos tempos antigos, escrevendo alguma coisa no papel, a lápis, ou eu errei. Você deixa o lápis de lado, pega a borracha, apaga, né? Tira aquela sujeirinha. Eu gosto de ilustrar bem isso, aquele cisquinho que a borracha deixou, escreve o certo. Essa é a ideia da correção, porque disciplina tem a ver com restauração.
Um livro da década de 90, 80, 90, da editora Vida, que não é publicado mais, intitulado Restaurando o Ferido, né? E ele trata sobre a disciplina na igreja, porque qual é o sentido? É só lembrar do caso de Pedro, que negou a Jesus, é trazê-lo de volta, o famoso sermão do conhecido pregador, né? Quando Deus não desiste de amar, né? Então ele trouxe de volta, como alguém falou, eu achei muito interessante, né? Não serve para outros, mas serviu para Jesus. A gente teria descartado Pedro, né? Agora é fato que quando uma pessoa é confrontada com o pecado, dos dois ou ela se arrepende ou ela se revolta. Eu ouvi o Dr. Shed, que ele tem uma incrível, pastor Luiz César, foi numa igreja em Goiânia, porque ele menciona isso. Isso é fita cassete, que eu gravei isso aqui, tive paciência para gravar, colocar no MP3, que ele, fazendo um comentário, se ele não quiser, então consideram como gentil e publicano. Então, a palavra do Dr. Shed, o gentil é pagão, o publicano é ladrão. Foi o que ele comentou. Quer dizer, alguém excluído da comunidade, mas você lembra que lá no começo vem tentando restaurar. Você falou a questão da vingança, Dilma Pepesar. Então, ele deu a ele a chance do contraditório de se defender? A exclusão vamos dizer, a última instância. É o último caso. O falecido e finado, saudoso Elben César, no livro Práticas Devocionais, ele coloca lá assim os caminhos da disciplina, da correção de Deus. E ele diz assim, olha, biblicamente a disciplina começa primeiro com uma pequena advertência, alguém que diz, olha, cuidado, o pecado já é à porta, né? Toma cuidado, olha o que você está fazendo, veja onde você está indo, filho, o que você está vendo? Irmão, olha a forma que você está falando, é uma advertência, até depois Deus pesando a mão, já trazendo algum tipo de consequência na família, ou na pessoa, mexendo na saúde, a disciplina por participar, por exemplo, indevidamente da Santa Ceia, ele cita, né? E a pessoa começa, Deus toca na saúde. Ceia é séria. Então Deus começa, aí ele vai assim, a disciplina da igreja local, e se nós examinássemos a nós mesmos, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Aí o Shed diz assim, sabe qual é o último estágio da disciplina? O escândalo. Ele diz, o último estágio da disciplina de Davi foi o escândalo. O escândalo é quando você já passou por todas as etapas, mas você não ouviu. Então vem o escândalo. Daí você vê um escândalo na mídia, o pecado sendo colocado publicamente, né? O pecado publicado, o escândalo, segundo Elben César, é o último estágio. Então é muito bom para nós. E aqui vai uma aplicação pessoal. Se nós estamos sendo advertidos, exortados, ensinados, se a igreja está falando conosco sobre um caminho que nós estamos andando, então pessoas inteligentes, espertas e crentes prestam atenção, porque vai acentuando, né? Se o pai disciplina um filho e não corrige, vem um segundo passo, né? E nesse cuidado aí, mútuo, é interessante pensar que o pastor está incluído nesse cuidado mútuo, né? Ali com a igreja, né? Quando você vai ali para Romanos, capítulo 1, Paulo, a partir do versículo 8, ele começa a falar que tem orado pelos romanos e que tem orado para vê-los, que deseja muito vê-los, e a conclusão dele é, olha, eu quero ver vocês para compartilhar algum dom, para que vocês sejam fortalecidos. É interessante que ele interrompe o texto ali e fala, isto é, aquilo que foi traduzido para o nosso isto no grego é quase uma ideia de corrigir aquilo que se falou anteriormente. Ele, olha, mas não sou só eu que vou fortalecer vocês, isto é, para que nós nos fortalecemos uns aos outros, consolemos uns aos outros, né? E ele se inclui na questão de que a igreja vai consolá-lo, que a igreja vai fortalecê-lo. Eu acho que isso tem que valer também para o pastor que está envolvido com a igreja. Se, de repente, o conselho senta com o pastor e fala, pastor, esse caminho não é interessante, olha a forma que você colocou tal questão, e isso o pastor tem que ter essa humildade para escutar aqueles que estão caminhando com ele, para que ele evite a disciplina. Porque tem uma questão, uma pergunta nossa aqui a ser respondida. Porque a ICEB disciplina os seus pastores, não é? Se a resposta é positiva, como que isso acontece? Em caso dos pastores, né? Do caso dos pastores. Nós temos o nosso código de ética que diz que uma denúncia contra um pastor tem que ser por escrito, 2 pessoas
precisam testemunhar, ou é algo tão explícito, tão escancarado que é notório. É público, né? A nossa denominação tem secretários ministeriais nas regiões, os pastores têm toda a oportunidade de serem ouvidos, de se defenderem por escrito, publicamente, e aí, enfim, a última instância é a própria executiva, né? Que trata do assunto com muita cadência, com muita sobriedade, entendendo a gravidade do problema, e é assim que é aplicada a disciplina dentro daquilo que a própria legislação nossa diz, né? Desde advertência, verbal, por escrito, e assim. A tendência é suspensão, a vontade de ganhar o irmão, o colega. Na maioria das vezes o colega chega à conclusão que errou, todos estamos sujeitos ao pecado, e em alguns casos extremo o desligamento, né? Eu estava lendo, e aí para falar sobre desligamento, poucas vezes a Bíblia manda excluir, mas manda, ou desligar, palavra mais branda, né, do que exclusão. Jesus mandou deixar fora aquele, aqui em Mateus 18, que não ouviu, não atendeu. Mas a Bíblia é muito, por exemplo, ela é muito séria quanto ao pecado, por exemplo, de heresia dentro da igreja. Então, João diz, por exemplo, na segunda epístola: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais nem lhes deis boas-vindas. Veja, Paulo, por exemplo, no final de Romanos, ele diz assim: notai aquele que causa divisões entre vós e trazem heresias, né? Afastai-vos dele. Então eu sei que num mundo hoje que quer ser inclusivo, que você vem do jeito que você está e fique assim, Deus te aceita de qualquer jeito, igrejas inclusivistas que não tem mais critério nenhum, que não tem disciplina nenhuma, é duro esse discurso, mas a Bíblia manda em casos graves de divisão de igreja, de heresia, uma pessoa que quer permanecer no pecado, por exemplo, um pecado grave, e a pessoa permanece, não quer sair, não há arrependimento, a Bíblia manda desligar. Paulo, quando escreve para Tito, ele fala que os facciosos, depois de uma ou duas conversas, exatamente, é como câncer, é como uma doença, é como lepra, você tem que tirar para que o resto tenha um mínimo de oportunidade, né? Pastor José Humberto, uma questão, a gente falou aqui bastante sobre como a igreja tem que dosar a mão, como o pecado ele deve ser, o senhor mesmo pontuou a questão de que o pecado deve ser dosado e a disciplina deve ser dosada de acordo com o pecado. Mas é verdade que hoje, no pós-modernismo, a igreja também tem uma grande resistência com a disciplina. Há inclusive de irmãos que não têm alguma coisa a ver com o fato se levantarem em defesa daquele que está sendo disciplinado. Vocês já viveram isso na igreja? Vocês já trataram disso? Como lidar com isso num tempo onde isso pode virar até um processo judicial? Algumas coisas para dizer. Primeiro, o ditado popular é antigo, mas é poderoso. O combinado não é caro. Então, por isso que o preparo para uma pessoa ser membro, seja por meio do batismo, ou seja por meio da transferência, chamada classe de novos membros, ele é muito importante para apresentar isso para a igreja. É o que está no nosso regimento, no nosso estatuto. Isso é colocado. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, é algo interno. Porque eu entendi bem a sua pergunta. O mundo hoje tem muitas coisas. Sim. Hoje, desde da Bíblia ser né, atualizada. Sim. Tá? Muita coisa. Mas aqui é a regra dentro de casa. Isso é o primeiro ponto. Segundo, a regra de família. Desobediência igual, disciplina igual. Bem simples. Então, o filho é corrigido hoje, porque fez isso. Amanhã, o irmão dele faz a mesma coisa. Por que ontem meu pai me corrigiu assim e hoje meu irmão fez a mesma coisa e não me corrigiu assim? Qual é a mensagem que está passando, pastor? Injustiça, desigualdade. O que isso causa na igreja? Tá? Então, o que se fala tanto no Brasil? O problema da impunidade. Então, são as respostas. Tem mais uma terceira. Primeiro,
se conscientizar disso. Então você veio consciente disso, certo? Certo. Segundo, percebe uma igual. Por quê? Não. Por que a igreja, o pastor não falou nada? Que é filho do presbítero fulano. O dízimo dele é o mais alto da igreja. Então a importância da família dele aqui. Todo mundo está envolvido. Isso é verdade. Então nos outros membros, isso vai causar indignação, revolta. Quando Paulo diz que o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Sem justiça não tem paz. E sem paz não tem alegria. Tem alegria, tá? E a terceira coisa, eu diria para você, quando as pessoas percebem a intenção do quê? Porque eu vi isso em alguns casos, a intenção do pastor e da liderança, que é o quê? Irmão, nós queremos restaurar. Isso aconteceu há pouco tempo. Irmão, eu não quero perder você. Vamos tentar acertar isso aqui? Eu não quero perder. Esse é um ponto importante. Se a igreja percebe isso, tá? Eu não sou ingênuo, eu sei que alguns... Foi o que eu falei agora há pouco. Quando você confronta um pecado, ou a pessoa se arrepende, ou ela se revolta. Tá? A polícia vai abordar, seja o que for, qualquer um de nós. Então, está aqui o documento do carro, está aqui os documentos pessoais, tudo certinho, tá, muito obrigado, o senhor pode ir embora. Tá bom, não tem nenhum problema. Nosso professor de seminário, desculpa. Não, pode falar. Pastor Eli dizia assim: quando a ovelha é repreendida, ela baixa a cabeça, mas quando é bode, berra. E a gente tem a gente tem agora essa oferta enorme de igrejas, né? Mas eu já mesmo vivenciei, também sou pastor, os irmãos sabem, eu já vivenciei questões assim de pecados públicos e notórios, e a pessoa, ao ser corrigida, ou ser exortada, em vez de mudar de vida, muda de igreja. Muda de igreja, muda de igreja porque é mais fácil, né? É mais simples. E aí como lidar com isso também nessa questão? Porque já ouvi em determinada ocasião de um caso exatamente assim, de um pecado onde a pessoa simplesmente abandonou a igreja, não quis ser tratada, não quis ser corrigida. E depois ouvi de uma outra pessoa: olha, mas essa não é a cultura da igreja. Assim, acho que essa já é primeiro que a cultura tem que ser bíblica, né? Não é que deixou essa cultura. Ele tirou essa cultura. Não tem que ser regional. Mas no caso em que os irmãos simplesmente abandonam, o que fazer? Eu penso, Paulo, eu tenho um exemplo. Uma pessoa disciplinada numa igreja que pastoreei, já pela segunda vez, disse: pastor, eu não quero mais que a igreja saiba, eu vou embora da igreja. Falei: você pode ir embora, mas toda vez que você passar em frente à igreja aqui, você vai lembrar que fugiu da disciplina, fugiu da igreja. Você mora aqui perto, você vai passar aqui milhares de vezes. Todas as vezes que um filho seu perguntar sobre essa igreja, isso vai doer no seu coração. Faz o seguinte: fica na igreja, vamos passar pelo discipulado. O livro Práticas Devocionais, 17 lições do Rubem César, estudamos com essa pessoa, 17 lições, terminou, ela foi restaurada. Aí eu perguntei: então agora você vai embora? Eu falei: embora? Agora que eu já passei por tudo isso aqui, eu quero ficar aqui. Então é questão de instrução, né? Os pastores precisam, e na nossa denominação a gente tem sempre visto isso e falado isso, os nossos pastores não devem receber membros sem saber o histórico, né? Antigamente os pastores mandavam com assinatura. Não pode haver muita facilidade. Os novos membros, as pessoas que querem ser membros de nossas igrejas, precisam frequentar a igreja durante algum tempo. Nós precisamos de informações das pessoas. Mesmo que elas tenham errado lá na outra igreja, é preciso dar tempo, é preciso haver discipulado, formação. Não pode haver pressa em encher a nossa membresia em detrimento do esvaziamento da membresia. Nossa igreja, inclusive, é prática. Ninguém é recebido como membro sem antes ser apresentado a eles, por mim ou por algum líder, todo o estatuto da igreja no que tange aos deveres e direitos dos membros, a nossa confissão de fé, nossas resoluções conciliares e uma confissão de fé pública diante de toda a igreja de que recebeu esses documentos, de que foi apresentado a eles esses documentos e que eles se submetem à liderança da igreja. Então, é a nossa prática. É um processo, vamos dizer assim, um processo mais prolixo, mais chato, mais difícil. Vamos dizer, não é algo assim muito convencional e muito agradável esse processo.
mas ele ressalva, ele guarda, ele protege, ele abençoa. Mais sadio. Eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, sobre isso daí. Eu particularmente prefiro ficar conhecido como alguém que tratou, porque eu já vi o outro lado frequentando a igreja, entendeu? Aí, do tipo assim, colocar uma coisa bem simples. A fulana casou e nasceu o filho dela. Não passaram 9 meses. O pastor não comentou nada com a gente que a filha do presbítero casou grávida. Eu não lembro de ter comentado isso. Então, eu não queria isso para mim. Mesmo que a gente converse aqui nos bastidores, nunca vou mencionar o que é, de onde é. Entendeu? Eu não queria isso. Porque é o seguinte, John MacArthur lembrou isso. Se há coisa boa na igreja, o mundo lá fora fica sabendo. Se há coisa ruim dentro da igreja, o mundo lá fora fica sabendo. Então como é que o pastor João Paulo trata isso? Aquela história, né? Pai, lá na casa da minha colega, filha, você falou certinho. Na casa da sua colega, minha casa, minhas regras. Não tem nada a ver com questão de mão pesada. Eu disse assim, mas ele não vai falar nada. Então eu conheço o outro lado de que o pastor pôs pano quente, ele não tratou. Não estou falando que é para chamar a pessoa lá na frente, para expor, para envergonhar, não. Mas ele tem que comunicar. E eu não tenho dúvida sobre esse valor. A outra coisa, eu quero mencionar um versículo do Salmo 119, verso 71, que ele diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. A Bíblia diz que quando Deus nos disciplina para 2 coisas. Aí eu estou somando 1 Coríntios 11 com Hebreus 12. Primeiro, para não sermos condenados com o mundo, e segundo, para sermos coparticipantes da sua santidade. Eu me lembro daquele membro que há muitos anos atrás, mais de 30 anos, engravidou a namorada, muito menos comum, conversamos, colocamos na assembleia, pedi que a igreja perdoasse e pedi que a igreja não comentasse. Irmão, eu lembro disso com tanta gratidão a Deus. Foi tão bom, pastor Luiz César. Eles atenderam, eles se casaram, fiz o casamento dele. Pastor, meu irmão, é a sua festa, faz o que você quiser fazer aqui na igreja, está tudo certo. Quando ele teve o segundo filho, que eu já tinha ido para São Paulo, ele falou: pastor, o senhor vai consagrar o nosso segundo filho. E me trouxeram de lá, não é? Depois disso, porque ficou a marca de que naquele momento lá da disciplina, o pastor tinha apenas o interesse de restauração. Eu não tenho dúvida disso. Você vai ter aqueles que vão se revoltar? Vai. Mas qual era a intenção? A igreja vai ver isso, João Paulo. Então, agora, hoje em dia, no mundo e tal, vai ter. Mas eu fico pensando assim, para você, pastor, como é que você vai querer ficar conhecido? E o que vai ser mais positivo para você? Eu acrescentaria aí uma terceira, categoria, que é quando vocês falaram sobre aquele que se revolta e aquele que aceita e é restaurado, e tem aquele que abandona, né? Não necessariamente revoltado, mas eu mesmo já lidei com a situação onde um disciplinado foi embora e alguns meses depois, 5, 6 meses depois, voltou me pedindo a carta de recomendação dele, vivendo exatamente as mesmas coisas. Inclusive confesso por ele mesmo, falei: eu não posso fazer isso, eu não posso te recomendar. Não. Daí o Rubem diz que profeta não se reelege, né? É aquele que eu não posso te recomendar. Veja, como que eu recomendaria um não arrependido que o próprio Jesus ensinou, que ele deve ser considerado gentil? É mais fácil não disciplinar. Qualquer pastor hoje sabe disso, que é fácil. Cômodo. É cômodo, vai levando, vai tateando. Eu fico pensando em João Batista, que quando ele vê o Herodes dormindo com a cunhada, dormindo com a mulher do irmão, ele perdeu a chance de comer na mesa do rei, né? Se ele falasse bem a favor do rei, ele estaria ali convidado. Não.
e ele ainda foi morto, foi decapitado. Então, a gente tem que colocar a cabeça no travesseiro, aqui falando para a liderança, os pastores, os presbíteros, em paz. Tem que fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Ai dos homens, ai de vós quando os homens vos louvarem, disse Jesus. Ai de vós quando vai tudo bem. Então é preciso... Jesus não foi sacerdote, rei e profeta? Nós somos sacerdotes para ensinar o povo, para orar pelo povo, para condoer com o povo. Nós somos reis quando nós exercemos autoridade sobre o povo, e nós somos profetas quando nós falamos a vontade de Deus. Então, esse é a ele que nós imitamos. Jesus, quando ele vê Pedro ali falando que para Jesus não ir para Jerusalém, para ele não subir, Jesus falou assim: arreda-te, Satanás. Interessante, Pedro fica, Satanás sai, né? Duro é quando o Satanás fica e o irmão vai. Mas ali, veja, Jesus teve, ele soube dizer o que é do demônio, porque a nossa luta é contra principados e potestades, o que é Satanás, o que é homem, né? Mas dentro daquilo que, com a Bíblia na mão, eu diria até com os documentos da ICEB que nos protege, a gente crê que foram documentos feitos debaixo de oração, são falíveis, análise bíblica, mas eles foram feitos, o pastor vai bem. Toma cuidado, se aconselha bem, não é bom ouvir mais, entenda bem o caso, não é bom ser precipitado na disciplina, é bom esperar um pouquinho, fatos vêm, mas ela precisa ser exercida para o bem da igreja. Acho que, resumindo o que o senhor falou, é melhor a gente ficar desconfortável agora diante dos homens do que de repente a gente chegar diante de Deus e Deus olhar para nós e falar: você não fez, você não foi fiel, né? Isso é lá, e depois aquilo que vai trazer de consequência para ele, né? De autoridade no seu pastorado, né? Isso. Meus irmãos, seguindo aqui, para a gente finalizar, uma coisa que é importante nós deixarmos claro aqui é quem são as autoridades competentes, né? Nós sabemos que isso varia um pouco de tradição para tradição cristã, denominações. A base bíblica é tudo que nós tratamos aqui. Mas na ICEB nós temos o regime democrático representativo, que é uma liderança eleita, presbíteros eleitos para um conselho, que representa esse tipo de interesse, os interesses da igreja e também o cuidado da igreja, a disciplina na igreja. Então, quais são as autoridades no âmbito da igreja local e no âmbito da denominação, no caso de disciplina de pastores, quais são as autoridades competentes para disciplinar um membro? Da igreja local, pastor Zamberto? Como você falou, nossa forma de governo, democrático representativo. Então, a igreja, a assembleia, elege o conselho espiritual, ligado a esse assunto. Né? Varia de igreja para igreja, tem igrejas que são só presbíteros, igreja que presbíteros e diáconos. Né? Então, só... É o que na ICEB chamamos conselho espiritual. Conselho espiritual, exatamente. Só para lembrar que isso se encaixa naquele passo a passo. Então, se a pessoa, às vezes, pode ser só o pastor com esse casal, pode ser só o pastor com uma pessoa, pode ser só o pastor com os dois membros. Resolvemos aqui, oramos aqui, um pediu perdão para o outro, está tudo certo. Dependendo, vai para o conselho, né? E resolve lá. E dependendo da gravidade. Né? E dependendo da gravidade também. Resolve lá. Porque, no caso, porque Jesus fala em Mateus 18, leva à igreja. No caso da nossa denominação, o nosso trato é levar à liderança, para mim, conselho, né? Vou voltar naquele ponto. Até queria ouvir o pastor Luiz Sérgio sobre isso. Depende do alcance. Exatamente. Sabe aquela ideia que você joga uma pedra na água e vai formando aqueles círculos? Até onde chegou? Mas de qualquer forma passa pelo conselho primeiro. Sim. Né? Dependendo se ele pode ser resolvido no gabinete pastoral, concordo? Sim, acontece isso. Não estou falando uma coisa que influencia a igreja, é uma questão de relacionamento, conflito. Então, por exemplo, uma ilustração. Por que a igreja elege o conselho, uma mesa patrimonial? Para não reunir 200, 300 mil, para discutir qual a cor, qual vai ser a cor da cortina do berçário, entendeu? Por causa disso. Então, se você resolve ali, vai. Ou o outro. Nesse caso que eu falei sobre o casamento, a menina casou grávida, a igreja não foi informada, eles só calcularam pelo tempo. Ela casou mês tal, a criança nasceu público, meses né? depois. É impossível não saber. Exatamente. Então, esse é um exemplo do alcance do pecado. E, dependendo do alcance, eu informo a quem de direito. Essa é a minha resposta. Eu penso que Evode e Sintique, se elas resolveram pensar concordemente, resolveu ali em Filipenses.
Se não resolveu, entrou Epáfras. Se não resolveu, com certeza foi o conselho da igreja, né? Você pode também mencionar o encontro, se você quer usar essa expressão, o reencontro de Jesus com Pedro. O texto diz que os dois estavam conversando e ali Jesus o coloca de volta. Agora temos que tomar cuidado. Eu me lembro de 2 jovens que prostituíram. Os dois tiveram um relacionamento. Eles se reuniram, perdoaram um ao outro e ficou por isso mesmo. Falei, não. Quer dizer, então, não, a Bíblia diz que assim, a gente resolveu. Não, mas isso aí é público, isso aí mais pessoas ficaram sabendo, então é preciso... É porque é o alcance que o pastor José Alberto falou, né? Exatamente. Agora, eu hoje sou preocupado, e eu acho que as denominações todas, com a questão da repercussão e das possíveis repreensões jurídicas, judiciais sobre isso. Veja bem, a nossa denominação ela tem um critério no seu estatuto, modelo muito, muito coerente. Ela diz que isso deve ser, a disciplina é tratada ali no nível do conselho espiritual. Antigamente, eu me lembro dessa época que os disciplinados eram levados na frente da igreja e todo mundo tem que ficar sabendo. O problema disso, eu acho que já era problema na época, porque, por exemplo, crianças, um novo convertido, um não convertido que está ali naquele dia, fora de uma assembleia, ele ouve aquilo que ele não precisava ouvir, uma criança nem entende aquilo. Então eu penso que isso não traz edificação para a igreja. Passa do âmbito de informar a igreja. Então o conselho é que disciplina, o conselho é que lavra isso, é que trabalha isso, e depois pode ser comunicado à igreja, né? Até essa comunicação temos que tomar cuidado, porque hoje com as redes sociais tudo anda muito rápido e muito longe. Eu particularmente tenho dificuldade que aquilo que acontece na igreja tem que sair, né? Para mim, culto é crente presente na igreja participando junto com o corpo de Cristo. Eu tenho dificuldade em entender que fora é a mesma coisa. Pode até ser bom, mas não é a mesma coisa. E eu penso que a igreja, no seu governo, na sua regulamentação, na sua forma de disciplinar e de se gerir, é interno, é intra, é dentro e não precisa no âmbito da igreja local e tem que tomar cuidado, e às vezes é no âmbito da liderança espiritual, de presbíteros e pastores, né? Esse cuidado cada vez vai ser, vamos ser obrigados a fazer assim, não só pelo nosso estatuto, que ele é assim, mas pela própria lei. É preciso a gente trabalhar bem essas questões para a gente, por que eu vou sofrer algo que eu não preciso sofrer? Por que eu vou me expor se eu não preciso me expor em algo que é nosso? Não estou dizendo diminuir a disciplina, não estou dizendo esconder a disciplina, mas é tratar a disciplina com inteligência para não fazer daquilo um mal maior, né? Entendo. Do ato mal maior, porque a disciplina em si não é um mal. Nesse âmbito das mídias, eu acho que as igrejas que fazem as suas transmissões, talvez no momento de comunicados públicos nesse sentido, ou qualquer outro que seja, por exemplo, um pastor que vai fazer uma correção pastoral do púlpito, tratar de fofoca ou alguma coisa que seja no âmbito da igreja local, a transmissão deveria ser até mesmo desligada, né? Exatamente. A transmissão deveria ser... como família. A igreja não é uma família? Se a igreja é uma família, nem tudo da minha família é aberto. Às vezes tem coisas que eu resolvo, eu e a minha esposa fechando a porta do quarto e nós dois lá. Às vezes é no âmbito dos filhos, mas nem tudo é aberto, nem tudo é para todo mundo, né? Então a igreja é uma família, nem tudo é para todos. Sim, é isso mesmo. Mais alguma colocação, meus irmãos? Alguma pontuação sobre o assunto? Tá bom, eu penso que a gente entrou nos pontos principais. Eu me lembro de um livro que li há muitos anos atrás, Ouse Disciplinar, né? Disciplina é mandamento, é bíblico. Eu converso com algumas pessoas que dizem, olha, eu agradeço as palmadas de minha mãe, eu agradeço as lapadas de meu pai. Foram elas que me conduziram. Eu acho que pastores e liderança que levam a sério essa questão, com amor, é zelo, né? É muito amor para a gente disciplinar. Disciplina é ato de amor. É carinho, é segurança. Se eu não me importasse com a igreja, se eu não me importar com o irmão, eu deixo que ele vá seguindo seus próprios conselhos e caminho.
Mas caminhando a disciplina ao abismo. A disciplina é boa para aquele que é disciplinado e ela é boa para os demais. Paulo, por exemplo, quando fala de disciplina, de advertência aos presbíteros, ele diz assim, advirta-o na presença dos demais, para que os demais aprendam. Para que os outros vejam e aprendam. Temam. Então, quando alguém é disciplinado, os demais entendem que naquela casa, naquela igreja, há disciplina, há ordem, e isso faz muita diferença, né? Um diácono me falou uma vez, isso era antes de eu chegar, que um outro diácono tinha sido disciplinado, e no domingo seguinte ele estava lá no culto, sentado lá atrás. Alguém falou: "Ué, você aqui?" Ele disse: "Eu não sou homem de ficar fora de igreja." Né? O versículo que eu citei do Salmo 119, verso 7, foi bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Nessa questão de liderança, há a história daqueles que, mesmo líderes, não quiseram se submeter a um processo de disciplina. O que tem de comum? Não foram restaurados. Exatamente. E lembre-se, como alguém falou sobre Jacó, antes de ter sido ferido, ele era o enganador, o suplantador. Depois, Pedro, olha a vida de Pedro, as 2 epístolas que ele deixou. E para fechar, João Marcos, que em também, determinado momento se acovardou, depois... Lá no final, Paulo diz: ele me é útil. Tem uma ilustração famosa de um livro do Billy Graham, desses mais antigos, O Mundo em Chamas, O Desafio, década de 60, que uma pessoa chega para ele e fala assim: o senhor deveria parar de pregar contra o pecado. E ele diz assim: deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Você está dizendo para eu pegar esse frasco que está escrito assim, cuidado, veneno, tirar esse rótulo e colar por cima pastilhas de hortelã. É isso que você está falando? Então, nessa questão de parar de fazer, porque o mundo hoje, o que vai mudar? Por fora, o rótulo muda o que está por dentro? Não. É só a gente lembrar disso daí. Então, isso serve para os membros da igreja e para os nossos colegas pastores. Não é verdade? Como o pastor Luiz César lembrou bem, quando você coloca e ouve um grupo de pessoas, um presbítero falou isso: rapaz, eu estava no começo do meu pastorado. Foi, pastor, todos os casos que nós tratamos aqui, Deus nos deu vitória. Por quê? Porque qual era a intenção do nosso coração, pastor João Paulo? Era restaurar aquela pessoa, era ajudá-lo. Eu ajudo ele. O fulano é um craque de bola, mas ele está machucado. Tira ele de campo. Tira ele de campo. Vai para o departamento médico. Todo mundo está querendo ver ele de volta. Mas enquanto o departamento médico não falar para o treinador: ó, fulano está liberado, ele pode voltar aos treinamentos. E o preparador físico ou outro, o fisioterapeuta, disser assim: pode escalar ele para o jogo de domingo. Então volta em campo. Mas ele machucado, o que ele vai fazer lá? Nada. Então olhar por esse lado. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, pastor Luiz César. Obrigado, pastor José Humberto. Nós ficamos por aqui. Esse foi mais um ICEBcast com o nosso assunto sobre disciplina, e a nossa oração é para que esse momento de conversa aqui, de exposição bíblica, seja útil à sua vida e à sua igreja. Que Deus te abençoe e continue cuidando de você, e até a próxima. Amém, amém. Obrigado aí à FINC, essa empresa maravilhosa que tem nos ajudado. Obrigado.